A verdadeira força nem sempre grita. Às vezes ela simplesmente existe, firme, tranquila, presente. E é exatamente isso que torna a masculinidade natural tão fascinante. Quando você observa um homem que abraça quem ele é de verdade, sem filtros, sem exageros, sem tentar parecer outra coisa, existe algo imediatamente magnético, algo que chama sua atenção e mantém você ali. Porque a beleza masculina não está apenas na aparência. Ela está na atitude, no jeito como um homem ocupa espaço, no modo como ele se movimenta com confiança, força e autenticidade. Um corpo natural, forte, denso, marcado por detalhes que contam histórias, tem uma presença que nenhuma edição, nenhum artifício consegue criar. O homem natural carrega sua essência nos ombros, no peito, no olhar. Há algo nele que parece selvagem, mas nunca agressivo. Algo que parece bruto, mas ao mesmo tempo profundamente humano. É uma combinação rara e irresistível. E talvez seja por isso que tanta gente se sente atraída por esse tipo de energia, porque ela é real. Você consegue imaginar esse tipo de homem entrando em uma sala? Ele não precisa dizer nada. Ele não precisa chamar atenção. Sua presença fala por ele, firme, segura, poderosa. O corpo natural, com suas marcas, seus músculos verdadeiros, suas linhas e formas, expressa muito mais do que estética. Expressa caráter, expressa vivência, expressa verdade. E quando alguém vê isso, sente algo quase primitivo despertar. É como se aquela imagem lembrasse algo ancestral, algo que sempre existiu, algo que conecta força e calma no mesmo instante. À medida que observamos esse tipo de presença, percebemos que a atração não vem do ideal perfeito. Vem da naturalidade, da honestidade daquele corpo, daquela postura, daquela energia. Não é sobre ser impecável, é sobre ser real e forte justamente por isso. A masculinidade natural tem um ritmo próprio, lento, sólido, constante. É como o som de passos pesados em chão de madeira, como o peso confortável de um abraço firme, como o silêncio antes de um olhar que diz tudo. E essa energia continua se espalhando, atraindo, prendendo, inspirando. Porque, no fundo, todos nós sabemos reconhecer quando alguém está confortável dentro da própria pele. E quando vemos isso, algo em nós também se acalma. E, ao mesmo tempo, desperta. Esse é o poder silencioso da masculinidade natural. Ela não pede aplausos, ela simplesmente existe. E, por existir, já fascina. E enquanto observamos a figura desse homem natural, percebemos que há algo muito além da aparência. Há uma presença, uma energia silenciosa que preenche o espaço antes mesmo que ele fale. Cada movimento dele parece carregar uma história de força, de simplicidade, de autenticidade. O jeito como seus ombros largos se movem, como o peito marcado por pelos densos acompanha sua respiração profunda, cria uma cena quase hipnótica. É como assistir à natureza em forma humana. Há uma beleza crua ali, não fabricada, não ensaiada, apenas real. Ele não tenta impressionar, ele simplesmente existe. E isso é o que mais chama a atenção. A combinação do corpo forte com a textura natural dos pelos cria um contraste poderoso, bruto e elegante ao mesmo tempo. É o tipo de imagem que prende, que faz a mente viajar, que desperta curiosidade. Quem é ele? Qual a história por trás dessa presença tão sólida? E quanto mais você observa, mais percebe que o encanto não está apenas no físico, mas no sentimento que ele transmite. Segurança, maturidade, confiança tranquila. É isso que transforma um corpo natural em algo irresistível. Não é só aparência, é atmosfera. O corpo masculino natural sempre despertou fascínio, mas há algo ainda mais marcante na presença de um homem peludo, cheio de força, textura e autenticidade. Quando olhamos para um Harry Hunk,
Não vemos apenas músculos ou definição. Vemos história, identidade, masculinidade real. Cada fio de cabelo no peito parece contar um capítulo, uma memória, uma vivência gravada na pele. É como se o corpo todo se transformasse em um símbolo de confiança. Não a confiança forçada, mas aquela que nasce quando um homem aceita quem é. A combinação entre força física e naturalidade cria um magnetismo único, um tipo de beleza que não precisa de explicação nem de filtros. Ela simplesmente existe e impacta. Ao observarmos esse tipo de corpo, percebemos a harmonia entre potência e suavidade, entre força bruta e humanidade. O peito peludo transmite calor, presença, vida. Os braços largos e marcados pela intensidade do treino mostram determinação, disciplina e foco. E, ao mesmo tempo, a textura dos pelos cria um charme maduro, quase primitivo, que desperta curiosidade e admiração. O Harry Hunk carrega um poder silencioso. Ele não precisa gritar para chamar atenção, não precisa exagerar para impressionar. Ele se destaca porque é natural, porque carrega no próprio corpo a expressão da verdadeira masculinidade. A que não se molda para agradar, a que não tem medo de ser vista. E cada detalhe dele, do peito ao abdômen, dos ombros aos braços, reforça essa autenticidade. O interessante é que quanto mais natural o homem é, mais irresistível ele se torna. Não é apenas sobre estética, mas sobre presença, sobre energia, sobre aquele tipo de beleza que não tenta copiar ninguém. E talvez seja isso que tantas pessoas consideram tão atraente. A ideia de liberdade, de alguém que se permite ser real, de alguém que vive sem pressa, sem medo e sem a obrigação de seguir padrões. A beleza do Harry Hunk é atemporal. Ele não segue tendências, ele cria impacto, ele não busca aprovação, ele inspira. E no fim, é por isso que tantos olhares se voltam para ele. Porque sua naturalidade conecta, atrai e desperta sensações que vão muito além da superfície. A presença dele fala por si e, sempre que aparece, deixa uma marca inesquecível. Há algo profundamente magnético na presença de um homem natural. Um homem que não tenta esconder quem é, que não se molda aos padrões momentâneos, que simplesmente existe. Forte, autêntico e cheio de textura. É impossível ignorar o impacto visual e sensorial de um corpo masculino marcado pelo tempo, pela força e, claro, pelos fios que contam história. O corpo peludo é um mapa vivo, um registro silencioso do poder natural que tantos tentam apagar, mas que poucos conseguem realmente carregar com elegância.